Olá, gente. Nesse bate-papo eu vou mostrar aqui para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, um assunto para os professores e professoras do primeiro segmento do ensino fundamental, né? Então, quando a gente inicia o ensino de frações no primeiro segmento do ensino fundamental, é interessante, né, que a gente inicie, né, mostrando para as crianças que necessariamente quando você tem uma adição de duas frações, né, você só consegue adicionar se os denominadores forem iguais, né? Quando você tem um todo e divide numa quantidade de partes, tá? E pega aquele mesmo todo, né, e divide numa outra quantidade de partes, ou pega um outro todo, né, que seja idêntico àquele e divide numa outra quantidade de partes, quando você pega, né, as divisões, né, desses todos estão em divisões distintas, quando você pega uma parte de um todo e vai adicionar com o outro, você não consegue ter essa representação, né, nem numa visão geométrica, que é muito difícil, porque você tem um todo que está dividido numa quantidade de partes, você tem um outro todo que está dividido numa outra quantidade de partes, e quando você vai agrupar, você vai fazer o agrupamento de partes, mas esses agrupamentos eles têm que ter um denominador, eles têm que ter uma quantidade de partes única. Então, se você tem uma adição de duas frações com denominadores diferentes, né, e o resultado é uma fração que tem que ter um denominador, que denominador é esse? Então isso é um problema, né, que a gente precisa estar conversando com as crianças. E quando, né, você inicia, né, essa questão, você pode estar representando para ele um todo e dizendo para ele que esse todo, ao ser dividido, né, numa quantidade de partes iguais, né, como eu estou fazendo aqui, você pode fazer a adição sem nenhum problema quando você pega, por exemplo, né, essa quantidade, que é duas partes desse todo, e, por exemplo, essa aqui, né, vou colocar diferente, que é uma certa quantidade desse todo. Então veja, quando eu pego isso aqui, né, essa porção, eu estou pegando duas partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu estou pegando 1, 2, 3, 3 partes de 6. Então fica fácil de você agrupar duas partes de 6 com 3 partes de 6. Veja que o todo está dividido na mesma quantidade de partes. 6, esse todo ele está dividido em 6, na realidade. Quando eu pego duas partes de 6 e pego 3 partes de 6, se você contar 1, 2, 3, 4, você tem exatamente aqui 5 partes de 6. Então é interessante, né, você mostrar para as crianças que adicionar frações, eles não devem adicionar os denominadores, né, e dizer, por exemplo, que é 5 dozeavos, já que o denominador ele fica fixo porque eu estou representando duas partes de 6 acrescido de 3 partes de 6. E aí, voltando, quando você conta isso, você vai ter uma quantidade da porção aqui 6, da quantidade 6, que foi a divisão daquele todo, né? Porções iguais. Então, a partir daí, dizer que para fazer a adição é preciso que os denominadores sejam iguais. É impossível você fazer uma adição de duas frações, tá, sem que esteja observando, tá, um todo com aquelas partes que você está adicionando, mas aquele todo dividido,
né? Esse todo só vai ser dividido numa quantidade de partes. Você não consegue fazer uma adição de duas frações de um todo, ora dividido numa quantidade de partes e o outro dividido em outra quantidade de partes. E aí vem uma grande questão. Por exemplo, quando se inicia a adição de frações, é muito importante, né, que se diga o seguinte: inicial, eu posso pegar aqui 2/3 adicionado com 3/4. Então, como eu disse, não é possível a gente fazer essa adição. Então, o que nós precisamos orientar é que, necessariamente, eu tenho que ter essa fração, uma fração equivalente a essa, igual a essa, mas que tenha, né, um denominador que seja exatamente igual ao outro, onde você também forma a fração equivalente. Quer dizer, você formar frações equivalentes com os mesmos denominadores. Porque aí você consegue fazer essa adição. Então, veja, qual é o melhor método para que você consiga fazer isso? Veja que se você pegar esse 4 e colocar aqui, fizer uma permuta e colocar esse 3 aqui, né, e você vai gerar uma fração equivalente, e aí as questões das frações equivalentes já são conhecidas pelos alunos. Quando você chega nesse patamar aqui de ensino, você já disse que se eu multiplicar o numerador, se eu multiplicar o denominador pelo mesmo número, essa fração é equivalente a essa. Então, se você pegar um todo, dividir em 3 partes e pegar 2 partes, é o mesmo que você pegar esse mesmo todo, dividir em 12 e pegar 8. Então, a representação aqui é a mesma. Se você tiver um bolo, né, nesse bolo você comer 2/3 dele, ou comer 8/12, você está comendo a mesma quantidade. Por quê? Porque essas representações, tá, elas são as mesmas. Mas aí eu já, aqui nesse momento, já estou informando que isso já foi trabalhado com as crianças. Já, né? Antes da adição de frações, vem o estudo das frações equivalentes. E aí, ao fazer do outro lado, né, o produto de 3 vezes 4, que dá 12, eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. Então, essa fração aqui, ela é equivalente a 3/4. Essa fração é equivalente a 2/3. E somar agora, eu tenho, né, uma fração que é equivalente, né, aquele todo que eu dividi em 3 e peguei 2, eu agora estou imaginando, estou criando uma situação que eu vou dividir em 12 e pegar 8. Então, eu uso um artifício, tá certo? Onde eu imagino, tá, que esses 2/3 passa a ser, né, 8/12, no sentido que é a mesma quantidade. E da mesma forma aqui, 3/4 é o mesmo que 9/12. E aí, nesse momento, o meu todo foi dividido em 12 partes. Bom, quando eu somo, nessa imaginação, quando eu somo, eu tenho 9, 8, 17/12. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que quando eu somei essa porção com essa, né, eu vou ter como resultado, né, veja que 17/12 é uma fração imprópria, e sempre que o numerador for maior que o denominador, né, isso aqui vai representar um todo e mais uma parte do todo. Então, isso aqui gera, tá, um número misto ou uma representação geométrica de inteiros do todo mais partes do todo. Evidente que
Quando você está fazendo isso, está fazendo a adição, muitas vezes você diz, olha, vale 17 dozeavos e você não fica aí imaginando que tipo de representação é essa, né? Como eu tenho essa representação geométrica. E é evidente que aqui, só para que vocês vejam, né, se eu tenho um todo, tá, e divido em 12 partes, então eu tenho 17 dozeavos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então veja, eu tenho, ó, eu fiz isso aqui. Então quando eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essas 12 partes representam 12 de 12. Então é o inteiro. E aqui embaixo eu faço a segunda porção. Então a segunda porção, né, vamos fazer assim, ó, segunda porção, da mesma forma, tá, que eu tenho ali, só um desenho que vocês possam ver, a gente vai também dividir em 12. Né? Então, quando eu agora veja que eu tinha 12, ó, 1 dozeavos, 2 dozeavos, 3 dozeavos, 12 dozeavos. Eu vou até 17 dozeavos. Então, 13 dozeavos, 14 dozeavos, 15 dozeavos, 16 dozeavos e 17 dozeavos. Então, quando eu coloco essa representação dessa fração imprópria assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 de todos que foram divididos em 12 partes. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, você vai ter uma parte de um todo inteira e mais um pedaço. Então, você tem aqui um todo inteiro mais 1, 2, 3, 4, 5 dozeavos. Isso é a representação de uma adição, onde esse 1 é todo esse todo, e os 5 dozeavos é a outra parte aqui, né, que nós acrescentamos, né, para que a gente tenha o 17 dozeavos. E isso aqui pode também ser escrito como 1 inteiro e 5 dozeavos. Então, o mais importante agora é você observar que eu posso estar fazendo essa adição aqui, né, transformando os denominadores iguais, simplesmente trocando a posição desses números. Ok? E observe que aqui, ó, como 17 e dozeavos ele já é uma fração imprópria, a gente não tem o que simplificar. Bom, por que eu digo isso? Eu digo isso pela seguinte razão. Veja só. Vamos imaginar, né, que eu tenha isso aqui, ó, 7 sextos mais 1 quarto. Muito bem. Veja que os denominadores são diferentes, né? E num determinado momento do ensino se traz, né, o estudo do menor múltiplo comum para que você tenha, né, a redução ao mesmo denominador. Eu vou até mostrar isso. Então vamos lá, você já ensinou para as crianças como é que ele acha o MMC. Então é um algoritmo que não é tão simples, né, quando você está iniciando o aprendizado com ele, e você tem que estar trabalhando muito bem esse algoritmo para que as crianças não errem. Você já tem que ter falado em número primo, tá? Porque na realidade essas divisões são em números primos. Então veja, 4 e 6 dá 2,
que dá 2, que dá 3, que dá 2, que dá 1, que dá 3, 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse 12 é o menor múltiplo comum. Perfeito? E aí, veja, se aqui é 12, 12 dividido por 6 dá 2, se aqui é 12, 12 dividido por 4 dá 3, você teria que, né, reduzindo essa fração, uma fração equivalente, com o denominador 12, e reduzindo essa fração, a fração equivalente com o denominador 12, que é exatamente o menor múltiplo comum. Bom, aí você tem 2 vezes 7, 14, 2 vezes 6, 12, né, fazendo dessa, como a gente já mostrou ali, adicionando com 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Muito bem, então 7 sextos é igual a 14 dozeavos e 1/4 é igual a 3 dozeavos. Veja que a gente conseguiu escrever essas duas frações com o mesmo denominador, e aí eu tenho 14 mais 3, 17 dozeavos. Bom, essa fração já está na forma irredutível. Né? Por quê? Porque não existe nenhum número que não seja a unidade que divida 17 e 12 simultaneamente. Então veja que esse problema foi necessário eu ter um conhecimento de encontrar o MMC entre dois números, né, para que eu gere aqui um denominador que seja o menor número, esse é o menor número possível, né, onde eu vou encontrar esses denominadores iguais, mas é o menor. É o menor. Não existe um denominador que eu coloque aqui, né, para as duas frações, com denominadores iguais, que seja menor do que 12. Já que 12 é o menor denominador quando você usa esse princípio. Ora, agora veja o seguinte, se eu coloco 7 sextos mais 1/4 e penso daquela forma, eu não estou preocupado com o MMC. Eu sei que, com certeza, se eu colocar o 4 aqui, se eu trocar aqui o 6, veja, olha, 4 e 6, 4 e 6 é um produto. Eu vou ter o mesmo denominador. Então, veja, 4 vezes 7, 28 sobre 24. Mais 6 vezes 1, 6 sobre 24. Essa fração ela é equivalente a 7 sextos, só que o número de divisões aqui, ó, é maior do que esse. É o dobro. Mesma forma aqui, mas isso não faz com que o meu trabalho, né, esteja correto. Eu consegui escrever uma fração equivalente equivalente a 7 sextos e 1/4 com os mesmos denominadores. E aí, veja, se eu somar 28 com 6, você tem 34 sobre 24. Essa fração, tá, ela não foi exatamente igual a essa. Mas veja que essa fração ela é irredutível, já que eu posso dividir por 2 e dividir por 2. E ao fazer isso, né, eu tenho exatamente o 17 dozeavos igual. Então, o que eu coloco para você nesse bate-papo, né, é porque a gente não fazer isso com a criança num determinado momento em que o MMC é um algoritmo ainda de difícil aceitação, de difícil entendimento. Então, é importante o uso do MMC? Sim, é importante, mas você pode, sem nenhuma preocupação, estar fazendo isso aqui, certo? E encontrando o mesmo resultado. Aí vem uma questão que você pode estar pensando assim, mas ficou muito fácil porque eu tenho duas frações. Não, você pode ter uma adição de 3 ou 4 frações e você está fazendo da mesma forma. É óbvio que o trabalho, talvez, quando você aumenta a quantidade de parcelas fracionárias, você talvez aumente o seu trabalho, concordo. Mas
Quando você está trabalhando com as crianças, é importante você dar meios, né, outros meios para que ele resolva, além dessa explicação, que você também pode estar ensinando ele dessa forma, mas dando linguagens distintas, né, facilite esse trabalho com as crianças. Então, vamos supor que eu tenho assim, 2/3 mais 1/6 mais 2/9. Vamos supor que eu tenho essa adição. E aí, né, veja, se eu tenho 6 e se eu tenho 9, eu multiplico 6 vezes 9 e coloco 54. Nesse 6 eu multiplico 3 vezes 9 e boto 27. E nesse 9, 3 vezes 6, 18. Veja que esse produto, se você multiplicar 3 vezes 54, né, olha, 54 vezes 3 vezes 4, 12, 162. 27 vezes 6, 6 vezes 7, 42, 2 vezes 6, 10, 2 vezes 6, 12, com 4, 16, 162. E o 18 vezes 9, 9 vezes 8, 72, 9 vezes 1, 9, 7, 16. Então, esses produtos, né, vão gerar, né, quando você multiplica aqui, ó, 54 vezes 3, 162, 27 vezes 6, 162, 18 vezes 9, 162. E aí, é preciso multiplicar o 54 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 27 vezes 1. 2 vezes 18, 36. Essa soma, né, ela tem 162 como denominador, tá? E a soma dos numeradores, 108, mais 27, mais 36. 8, 7, 15, 15 com 6, 21, 12, 2, 4, 3, 7, 1. Então vamos lá, 6 e 7, 13, 13 com 8, 21, 12, 2, 4 e 3, 7, 1. Então você tem 171 por 62. E aí, isso não é divisível por 2. Há uma questão, né? De repente, aqui, se você vai botar na forma irredutível, né, ter um pouco de conhecimento, né, veja que isso aqui é divisível por 3, é divisível por 3 porque a soma 7 mais 1, 8, 9, 6 e 2, 8, 9. Então você vai ter quanto aqui? 171 dividido por 3. 3 vezes 5, 15, sobra 2, 21, 57. Aqui, 3 vezes 5, 15, 12, 54. Né? E 7, 5, 12 dá 3, está dividido por 3. Também, estou colocando na forma irredutível. 3 vezes 1, 3, 27, dá 9. E 54, 3 vezes 1, 3, 18. Certo? Então, veja, quando você divide por 3, então você tem 19, 18 avos, seria o resultado na forma irredutível. Apenas mostrando, se eu tivesse que fazer o MMC, né, desses 3 números, veja que aqui é 2, aqui dá 3, aqui dá 3, aqui dá 9, veja que aqui é 3, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 3, 1, aqui dá 1. Então você tem 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Nesse caso, né, você tem 2/3 mais 1/6 mais 2 nonos, 18 dividido por 3 dá 6, 18 dividido por 6 dá 3, 18 dividido por 9 dá 2. Veja, 6 vezes 2, 12 sobre 18, mais 3 vezes 1, 3 sobre 18, mais 2 vezes 2, 4 sobre 18, somando 15 com 4, 19, 18 avos. É evidente que você observa que você aqui, né, quando você faz a redução no denominador,
você já cai nessa fração, que é a fração irredutível, certo? Mas o que eu estou colocando para vocês é que pode-se também, né, muitas vezes, lá no início, quando você está começando a somar frações, né, pode-se também você mostrar que, ao se fazer, por exemplo, essa forma, você está conseguindo resolver o teu problema. Só que o seu denominador, né, ele vai ser maior do que aquele que você usa o MMC, porque exatamente o MMC vai me gerar esse menor número, né, quando você multiplica aquilo. Vai encontrar um menor número no denominador. E é evidente que para a subtração, né, de frações, da mesma forma, para que você consiga subtrair frações, é preciso que você também faça essas operações usando o mesmo denominador. É idêntico à soma de frações, mas aí você também pode estar inicialmente mostrando para eles, quando você tem, vamos supor, deixa eu colocar aqui, 5 sétimos menos 2 terços, certo? Onde você aqui pode colocar esse 3 aqui, esse 7 aqui, e você tem 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes 7, 14, sobre 3 vezes 7, 21. É evidente que quando esses números aqui são primos entre si, você já tem o próprio MMC. Então aí, quem faz matemática, quem tem esse conhecimento, percebe, né, como 7 e 3 são primos entre si, é evidente que isso que eu estou fazendo é o próprio MMC. Né? Se eu for achar o MMC entre 7 e 3, vai dar 21. Mas veja que nesse momento ele não falou MMC, ele simplesmente trocou a posição. Então você vai ter 15 menos 14, 1 sobre 21. Se você tivesse 8 quartos menos 2 sextos, né, pensando dessa forma, né, e pensando, como eu falei, aqui 6, aqui 4, né, fazendo essa permuta, então você tem 6 vezes 8, 48, sobre 24, menos 2 vezes 4, 8, sobre 24. Então, não aqui, a gente não usou o MC, a gente simplesmente trocou a posição. Veja que aí eu tenho o mesmo denominador, né, que é 24, e 48 menos 8 dá 40. Nesse caso, é necessário que eu faça necessário, é uma palavra que talvez eu não goste muito, porque 40 24 avos é uma representação correta. Só que, sempre, por que fica a pergunta, por que eu sempre coloco, procuro colocar, ou sempre as respostas estão na forma irredutível? Porque a fração na forma irredutível, eu vou dividir aqui, dividindo por 4, né? Dividindo por 4, 40 por 4 dá 10, dividindo por 4, ou dividindo por 8, seguindo, né, aqui já o potencial mais alto, 40 dividido por 8 dá 5, e 24 dividido por 8 dá 3. Veja que eu obtive aqui 5 terços. E veja que isso aqui está na forma irredutível. Então, qual é a razão, né? Embora você diz assim, olha, 40 24 avos é o mesmo que 5 terços. Então, por que não, a gente não deixa, de um modo geral, a fração como 40 24 avos? Porque a fração 5 terços, que está na forma irredutível, ela é a fração geradora de todas as frações equivalentes. Então, quando você diz assim, olha, essa fração está na forma irredutível, significa que essa fração ela pode representar, por exemplo, menos 20
4 vezes 5, 20. Menos 20 dozeavos. E mais, tá, para cá. Estou dando alguns exemplos. Ela poderia representar menos 15 nonos, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9. Ela vai representando, por exemplo, ela pode representar a fração 10, 2 vezes 5, 10, 10 sextos. Né? Ela pode representar a fração 5 vezes 10, 50, 30 avos, enfim. Se você pegar essa fração, multiplicar qualquer número inteiro, o numerador e o denominador, ela vai gerando frações equivalentes. Então, quando eu faço isso, eu estou escrevendo isso aqui como uma fração geradora de todas as frações equivalentes. Então, a fração que ela está na forma redutiva, irredutível, ela representa então, um conjunto das infinitas frações equivalentes. Na realidade é isso. Então, por isso que se reduz ao mesmo denominador. Então, gente, esse papo, né, assim, que a gente teve, simplesmente para mostrar a vocês que, em algum momento, né, das nossas aulas, a gente pode estar mostrando para as crianças, principalmente inicialmente, né, nesse ensino, que ele pode estar encontrando qualquer fração, desde para ele fazer tanto adição e subtração, ele pode estar transformando essas frações em frações equivalentes, e os denominadores, né, dessas frações equivalentes podem ser quaisquer um, desde que sejam corretos, né, quando você está fazendo essa transformação de equivalência. Tá? É isso que a gente pode estar mostrando para as crianças. E que o uso do MMC, ele é um facilitador por conta já de você gerar aqui, né, o menor denominador possível. O menor denominador possível. Isso vai facilitar, como a gente já mostrou aqui muitas vezes, ela facilita, né, chegando-se ao resultado sem a necessidade de simplificações para chegar a essa fração encontrada já aqui usando o MMC. Entenderam, gente? Então é isso. Está aí, né, aquela conversinha aí com vocês. Tá? Espero que tenha sido produtivo e aguardo vocês aí numa próxima conversa. Um grande abraço e até mais.